Olá pessoal, Deus abençoe. Estamos aqui ao vivo com todos aqui no nosso programa aqui na web, na nossa oração. Estamos aqui ao vivo com todos vocês aqui e vamos passar tudo isso para um vídeo que você vai vê-lo em breve. Então eu gostaria de fazer uma corrente de oração, vamos assim chamar, né, para que todos entendam, em favor do México, em favor dos Estados Unidos, em favor desses países da América do Norte que já estão tendo nesses últimos dias esses cataclismas, esses problemas, essa situação toda de um lado da América, do lado direito, onde tem o Oceano Atlântico, que é o oceano que está aqui nas praias do Brasil. Então, o que nós vemos? Nós temos ali o furacão. Temos o furacão que está devastando completamente ali por onde ele passa. O maior furacão, pelo menos essa é a notícia que eu tenho, que é o maior furacão que já passou ultimamente, que passou nesses últimos tempos nos Estados Unidos. E nós temos também, agora, eu despertei essa manhã, com a notícia de que nós, lá no México, eu estou falando aqui de São Paulo, minha esposa e eu, estamos aqui em São Paulo, agora são 10 horas, 4 minutos, e o maior sismo, porque para se classificar terremoto, apesar que foi um terremoto, porque na verdade derrubou muitas casas lá, mais na parte dos estados do sul do México, que nós conhecemos bem, eu e minha esposa conhecemos muito bem aqueles estados, que foi exatamente por onde passamos. O estado de Guerrero, onde tem a cidade conhecida no mundo todo, Acapulco, o estado de Oaxaca e o estado de Chiapas. Então ali é o triângulo dos terremotos, mais a falha de San Andrés, que está mais para cima. Mas ali está o foco de quase 90% dos terremotos do México. São ocasionados exatamente ali, nesses 3 estados aí, que é mais na parte do sul do México. Então, o maior terremoto já está, o presidente da República já confirmou ali que foi o maior terremoto da história moderna no México. 8.4. Como eu posso dizer, os jornais aqui no Brasil falaram 8.2, algo assim. Mas, na verdade, são 8.4. 8.4. Nós já pegamos muitos terremotos ali no México, na cidade do México, em Oaxaca, e é algo realmente assustador. Nós sentimos um lá que foi 7.2. 7.2. Você parece que você está assim, a Terra parece que você está sobre uma gelatina gigante. E essa gelatina está se movendo para a direita e para a esquerda. Você sente que você está se movendo. Você olha para os lustres, para as luzes penduradas, elas começam a se mover. O que mais que geralmente acontece? A persiana começa a balançar. A gente começa a ficar enjoado. Começa a ficar enjoado. A pessoa tem uma sensação de enjoo. A primeira coisa que acontece é a náusea. Você começa a se sentir enjoado, nauseado, e poucos minutos depois começa a mexer mesmo a terra. A terra mexe, mas mexe pra valer. O
O prédio balança, você vê tudo balançando, né? Existe um sinal que os animais dão, né? A pessoa que tem um cachorrinho, tem um gato, geralmente eles dão um sinal. Não, eles se agitam, né? Às vezes nossa cachorrinha ficava agitada, acordava agitada, então nós sabíamos que alguma coisa poderia acontecer. E no México a gente põe o documento na porta de casa. Em casa existe algo pendurado na porta, que é da cultura já do povo, que você aprende quando chega lá. E você tem que pôr seus documentos, o dinheiro, a chave, tudo ali. Porque você não pode dormir como no Brasil, algumas pessoas dormem sem roupa. Não, você tem que dormir de pijama, preparado para fugir. Você sempre tem que estar preparado para fugir. Então assim é a vida lá. E é algo normal. É algo normal para eles sempre ter um sismo. Sismo é um abalo, é tremer a terra. Quando houve o de 7.2, nós estávamos lá e a pior sensação é quando é de noite. E é exatamente o que aconteceu lá no México ontem, né? Que foi de noite. Porque você está dormindo, você não tem como você reagir muitas vezes. Você tem que pular da cama e correr para a rua. E todos se encontram na rua, né? E quando houve esse de 7.2, eu me lembro que nós olhávamos para os mexicanos para ver a reação deles. Eles que estavam acostumados e são acostumados com esses sismos, alguns estavam chorando. Então, quando minha esposa e nós vimos eles chorando, a gente falou, então a coisa é grave, porque se eles estão chorando, então nós, que não estamos acostumados a isso, imagine como devemos reagir, né, diante disso. Obviamente que eu não estou falando ainda da fé. Eu vou falar daqui a pouco, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que repreenda essas tempestades, repreenda todo esse mal devastador e que sirva também o mal como um alerta para todos nós e para eles que estão lá, para nós que estamos no Brasil, que não vamos escapar disso. E logo eu vou mostrar aqui para você na Bíblia, daqui a alguns minutinhos, pouco tempo, é que eu estou, enquanto isso, tentando entrar em contato com uma pessoa lá do México, um pastor que está lá no México cuidando da igreja que nós formamos lá e deixamos lá para o povo mexicano, e ele vai descrever, ainda que seja em espanhol, no vídeo. Nós vamos colocar inclusive as legendas para que todos possam entender bem, e de tudo isso que nós podemos tirar de lição, de tudo isso que está passando no mundo. Hoje é dia para lembrar os desavisados, 8 de setembro. 8 de setembro, sexta-feira. Daqui 2 semanas será o dia 22 de setembro, sexta-feira, e dia 23 de setembro, sábado. Sábado, 23 de setembro. Lembrando você que nós estamos há 15 dias, 2 semanas, do dia 23 de setembro. E a América do Norte está tendo todos esses problemas, esses cataclismas, e essas manifestações da natureza, vamos falar de um modo mais abrangente a todos, que está assustando o mundo. Está assustando o mundo. Então, eu estou aqui, enquanto isso, tentando entrar aqui em contato, aqui pelo WhatsApp, aqui, com o nosso querido pastor, jovem pastor Carlos, a sua esposa Vitória, que eles estão lá e eles vão falar melhor do que eu sobre o que coisas misteriosas que aconteceram junto com esse abalo sísmico, esse terremoto. Até agora me parece que as notícias deram mais de 30 pessoas morreram. Mais de 30 pessoas morreram. Essas pessoas que morrem são mais ou menos em lugares de povoados,
em que as construções não estão tão bem preparadas, porque em si o México se preparou muito depois do grande terremoto de 1985, depois que houve uma visita de um tal Papa a esse país, que beijou o chão lá da terra, e que em seguida ele houve a maior desgraça na história do México, que até hoje as pessoas elas falam do ano de 85 com um certo, de uma maneira até meio medrosa, meio temerosa. Bom, eu vou falar aqui com o pastor Carlos, que me ouve lá do México, e vamos falar aqui em espanhol. E, bom, essa primeira parte tem 15 minutos, então eu vou depois interromper e começar uma nova parte da gravação, e nessa semana nós juntamos as duas partes e colocamos num vídeo aí para os amigos do YouTube, para que escutem também. Então, olá, pastor Carlos, buenas noches, como va? Buenas noches, estamos aquí en México, una lucha tremenda por la terremotos ahorita acá y los huracanes que están entrando aquí en el país. Sí, tú estás en una ciudad llamada Papantla, ¿verdad? Ahorita. Sí, aquí estamos cerca de Papantla, de Colutla, donde va a pegar ahorita. Ya está pronosticado que para las 9 de la noche, ahorita una hora más, entonces va a entrar, pero el huracán él está amenazando a entrar porque Papantla es la ciudad del lado de Atlántico, ¿no? Sí. Y de aquí a una hora ya están previendo que va a pasar el huracán. En una hora está pronosticado que va a entrar. La lluvia está tremendo, la lluvia ahorita está lloviendo bastante, desde ayer no ha parado de llover. Sí. Y fueron 2 días muy tristes, muy terribles, ¿no? Porque ayer ha pasado lo del terremoto y hoy del huracán. Sí, no, un desastre sobre otro, ¿no? Ayer el terremoto, ayer a medianoche, plena medianoche fue de 8.4 el epicentro, que es el que fue mucho más fuerte que del año 85. Sí, ¿verdad? En algunos sí. Se está cortando la llamada por hay interferencia, sí. Es que la señal no está muy buena, que digamos. Sí, pero no, a causa de la tormenta. Sí, yo comprendo, pastor Carlos. Pero estamos ya en oración, vamos a orar. Sí, al ratito nosotros vamos a orar y juntos aquí, pastor Carlos, para que todo salga bien y este país salga adelante y conozca al Señor Jesús cada vez más. Pero explícame una cosita que me quedó muy curioso en saber que dan noticias, hay reportes de luces, de cosas que pasaron antes del fenómeno del terremoto, y eso ha pasado realmente. ¿Cómo ha pasado esas cosas ahí? Bueno, fueron algunos relámpagos, ¿no? Que se vieron destellos en el cielo de diferentes colores antes del terremoto, y en su momento también hubo varios destellos ahí de luces de colores. Entonces esos fenómenos pues se da cuando surge algo grande, ¿no? Un terremoto ya muy fuerte. Fue lo que en esta ocasión pasó, ¿no? Acá fueron prácticamente señales, ¿no? Que ya está. Ajá. Para recibir ese terremoto, ¿no? Pastor, no, sí, bueno, yo le escucho bien, no me cuelgues, por favor, que yo voy a hacer una pausa aquí en la grabación, voy a seguir grabando, pero no me cuelgues, por favor, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Sí, bueno. Sí, sigo contigo aún todavía. Então, amigos, eu vou agora dar apenas uma pausa e eu já volto com vocês aqui nesse mesmo canal do Spreaker.